Então, começando em mussarela, eu já vou elencar que são 3 perguntas que eu vou fazer em uma só aí para você, que todas elas são basicamente o mesmo assunto, né? Então, um ouvinte colocou para a gente aí: olá, gostaria de saber os pontos principais a serem cuidados em relação à fatiação do queijo mussarela. Meu queijo é firme, mas após a sua fatiação, né, ele fica extremamente frágil. O que eu posso mudar, né? E dentro dessa ideia também, quais os pontos que eu preciso observar para melhorar o fatiamento do meu produto, né? Da minha mussarela. E o que eu devo fazer para obter uma boa mussarela de búfala para fatiar? Eu devo padronizar quanta gordura? Ou o pH de filagem ideal para esse tipo de queijo? Então, assim, eu acho que tudo engloba num assunto só, moço. Tá bom. Oi, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí, em tantas partes do Brasil e também em outras partes da América do Sul, da América Latina, até mesmo da Europa, da Espanha. É uma alegria estar aqui novamente pela terceira vez, né, para conversar com vocês sobre queijos, né, antes de responder as perguntas, né, Marcão? Uhum. Uma saudação também a alguns amigos que eu sei que estão assistindo aí, né? Especialmente um abraço aí para o Chico, lá em Nonoai, Chico Queijeiro, meu grande amigo, que está lá no Laticínios Que Formaggio, né? Lá com o Beto, lá em Nonoai. Chico, um grande abraço para você. Continue fazendo um bom parmesão aí, que eu sei que você faz muito bem. Agora o Daniel, que está me ouvindo também da Fermentec, que está lá em Sulina, né? Daniel vai te dar uma força aí e eu vou estar junto com vocês também. Um abraço ao meu amigo Chico também. Eu tenho 2 amigos Chicos, né? Queijeiros, lá em Biá, né, Laticínios União, grande companheiro. Também um abraço aí para o Lorival, da Vigor, né, Lorival? Que já é até patrimônio da Vigor, tem até uma sala com seu nome lá na Vigor, com fotografia na parede, né? 50 anos de casa, é muito tempo, né, Lorival? Meus parabéns, um grande abraço para você. Um abraço também para a Patrícia, com a filhinha dela, Mariana, que está lá em São Miguel do Oeste, né? Trabalha no IFES, está sempre conversando comigo sobre queijo. Patrícia, obrigado por participar aqui, por prestigiar. Fico muito feliz, né? Uma saudação muito grande. Vamos então, eu também queria dar um abraço no meu amigo Léo, né, que trabalha na Saco, que falei que ele não precisava assistir não, que ele já sabe tudo de queijo, mas ele deve estar por aí escutando também. Léo, um abração. O Candreva está esperando aí pela nossa oportunidade, né? O Candreva é um bar aqui em Campinas. Ok? Bom, vamos então responder as perguntas aí, Marcão, sobre mussarela. Uhum. Essa pergunta aí que fala sobre, né, a mussarela, quando o problema de fatiamento e tal, para tá ficando frágil e tudo. É preciso ter muita atenção com essa parte na mussarela, que é um queijo que no Brasil, uma religião, ele tem que fatiar, não tem outra maneira, né? No teor de umidade, que tem que ser bem controlado, a umidade da mussarela gira em torno de 43% a 45%, e nessa umidade ela fatia bem, né? Mas também é um fator que vai junto, que é o teor de gordura. Então, a gordura da mussarela varia, da mussarela em si, uns 22% até 24%. No extrato seco, vai variar dos 39% aos 43%, 44%. Então, mantendo a umidade não mais de 45% e a gordura do queijo em torno de 22%, 23% até 24%, consegue-se um bom fatiamento. Mas o fatiamento tende a piorar com o amadurecimento da mussarela. À medida que vai passando o tempo, ela vai proteinizando, ela vai ficando mais mole, né? Então, tem que estar muito atento a essas coisas. Você não pode esperar o fatiamento seja o mesmo da mussarela de 1 semana e uma mussarela de 2 meses. Então, tem que ficar esperto com a proteólise também e a temperatura, que já foi falado aqui em outros webinars anteriores, né? A temperatura que você está mantendo essa mussarela, para não haver uma proteólise muito excessiva. Então, isso é muito importante também, tá? Além disso, tem um outro fator que eu queria mencionar, que muitas vezes a mussarela fatia, mas ela trinca por causa daquelas trincas pequenas. Eu já mencionei aqui anteriormente também, quando a máquina de embalar ela tem uma câmara de vácuo, a bomba de vácuo está muito forte, muito intensa, provoca trinca na mussarela pelo fato da textura ser de fibras alongadas. E aí você acaba tendo uma separação dessas fibras e forma trinca, e a mussarela, fatia fina, ela tende a se romper. Então tem que ter cuidado com essa pressão, que deve estar em torno de 24 a 24,5, 25 libras, né, polegadas aí, né?
por polegada, e também o tempo na câmara de vaca, em torno de 20 segundos. Há uma parte da pergunta também que se refere a leite de búfala, né? O leite de búfala é um leite muito particular pelo fato de ser um leite extremamente gordo. O leite de búfala tem, sei lá, 5, 6% de gordura às vezes. Então, para a mussarela é fundamental, para fatiamento, eu falo, não é a mussarela italiana que eu estou falando aqui, Fior di Latte ou Bocconcino, estou falando da mussarela brasileira, para fatiamento. Na pergunta não ficou muito claro, mas tem que ajustar o teor de gordura para 3%, 2,9%, mais ou menos. Então, é muito importante, porque o leite de búfala contém muito cálcio, então a mussarela tende a ficar bastante firme, né? E esse cálcio tende também a segurar muito o pH. E na pergunta há uma referência a qual seria o pH ideal de filagem, além do teor de gordura. O pH ideal de filagem é mais ou menos por volta de 4,9 a 5. Parece um pouco mais baixo do que o pH de mussarela feita com leite de vaca. O problema é que o leite de búfala tem muita caseína. E, além disso, tem muito cálcio. Então, juntando os dois, o fósforo para caseinato e cálcio, tem um poder tampão muito grande. O poder tampão é aquele poder que uma substância química exerce sobre outra para impedir deslocamento de pH. Então, no caso aí, a caseína coagulada, né, o caseinato de cálcio, ela reage com o ácido lático que é formado pelo fermento. E aí você tem um deslocamento mais lento de pH, apesar de formar a mesma ou maior quantidade de ácido lático. Então, no leite de búfala é muito comum, por exemplo, para vocês poderem entender melhor, se fizer uma acidez de leite de búfala, vai dar 18, 19, vai dar 20, mas não é acidez, é a caseína que está sendo titulada como ácido. Então, parece que está ácido, mas não está. E isso também se reflete no pH na hora de fazer a filagem. Demora mais a baixar o pH. Então, normalmente, você tem que, às vezes, usar um pouquinho de lactobacillus helveticus, que é uma bactéria que resiste muito a abaixamento de pH. O termófilo costuma ser inibido. Então, o que nós recomendamos é filar no pH por volta de 4,9, mas usar um pouquinho, 10% de lactobacillus helveticus, para garantir que esse pH vai ser atingido, porque o Streptococcus thermophilus pode ter maior dificuldade de chegar até este pH, tá bom? Próximo, Marcão. Ok, moço. Eu queria fazer um parênteses aqui, que eu sei que ela é bem amiga sua e eu sempre me inspirei nela no período que ela teve no Itaú. Você sabe que eu sou um amante de queijo processado, né? Minha vida inteira eu gostei bastante, amo trabalhar com processados, que a Ariane, ela tem estado conosco aí em todas as lives, e aí eu queria que você mandasse um oi para ela aí também, que eu sei que ela é sua fã. Eu sei. A Ariane é velha amiga de muitos anos, né, Ariane? Eu sinceramente, não sabia que ela estava participando, não. Ontem mesmo nós trocamos umas mensagens no Facebook, né, Ariane? Naquele vídeo que eu postei sobre a situação atual, né? Um vídeo que teve uma repercussão muito grande. Ariane, um grande abraço para você. A gente é velho amigo, te respeito muito como queijeira, né? Eu sei que você está afastado agora, está mais cuidando aí da família, netos e tudo mais, né? Mas é muito bom ter você sempre por perto aí na área de queijo. Você é uma pessoa muito especial para mim, tá bom? Obrigado pela presença. Beleza, moça. É só para não deixar passar em branco, tá? Ah. Outra pergunta, eu lembro bastante dessa pergunta aqui quando foi colocado, mas infelizmente não deu tempo de fazer no dia lá, e aí a gente colocou aqui agora. Quais os fatores que impactam diretamente no teor de umidade final de uma mussarela? E como eu posso utilizá-lo para estipular uma umidade final no nosso produto? Olha, é uma coisa bastante clássica em queijaria. Essa não é uma pergunta rara de ser feita, né? Tem muito a ver com o de rendimento, por exemplo, o teor de umidade. Normalmente, a mussarela, aqui no Brasil, você fabrica ela com uns 45% de umidade. É diferente da mussarela italiana, né, que tem um teor de umidade muito mais alto, e especialmente essa mussarela italiana, o Fior di Latte, o Bocconcino, que são para consumo, com salada, não é exatamente para pizza. Nem sempre, né? A mussarela americana, que é para pizza, pizza cheese americano, tem um teor de umidade mais alto, mas isso se refere à maneira de consumo, que nos Estados Unidos a mussarela não é fatiada. Ela é ralada, ou ela é cubicada, né, ou ela é moída. Então, isso permite que a gente tenha uma mussarela com teor de umidade muito mais alto, pode chegar aí a 52%, 53%, né? Depende aí do processo.
Aqui você não pode fazer uma mussarela assim. Porque aqui nós temos que fatiar, o que eu acho que é uma desvantagem para a nossa indústria, né? Mas faz parte do nosso hábito, da nossa cultura, fatiar a mussarela, né? Então, nesse caso, você tem que procurar realmente no processo fazer com a umidade correta. Se você quer fazer uma mussarela mais firme, igual foi perguntado aí, né? Quais são os fatores, né? Para controlar a umidade, obviamente, o tamanho de grão é a primeira coisa que a gente vai falar sempre, né? Cortar um grão menor. Sempre que você corta um grão menor, você expõe a coalhada a uma saída maior de soro. Então, o tamanho de grão menor é importante, mas não é só isso. Tem que lembrar também que a firmeza da coalhada tem muito a ver com o seu teor de umidade. Classicamente, em queijo, toda coalhada que você corta mole, ela tem tendência a secar mais. No caso do parmesão italiano, né? O grana padano, por exemplo. Toda coalhada que você firma, deixa coagular muito tempo, ela fica mais firme, ela tende a gerar um queijo mais úmido. Isso é muito clássico em queijaria, então tem que guardar esses conceitos. Então, se você quer uma coalhada, uma mussarela mais úmida, corta a coalhada um pouco mais firme, né? E um grão um pouco maior. Mas não vão ficar só nisso. Cuida também da temperatura de cozimento da massa. Aqui no Brasil varia de 39 a 43. Eu falo mussarela clássica, não estou falando de provorela não, tá? Que o pessoal vai a 45, 46, né? Mas é 42, 43. Então, mais alta temperatura, você tende a ter uma esticação mais rápida, a massa fica mais porosa e perder mais soro, né? Então, ela firma mais enquanto está fermentando. Então, ela perde mais umidade também. E outra coisa importante é o tempo de agitação. Você pode, para mais ou para menos, né, controlar. Então, um tempo maior, você seca mais o grão. Ok? Há um tema que é polêmico, que é o sistema de filagem. Está chegando no Brasil as filadeiras a vapor. O pessoal que vende alega muito que na filadeira a vapor você tende a incorporar a umidade na mussarela e aumentar o rendimento. Eu não estou afirmando isso porque eu tenho pouca experiência. Já fiz alguns trabalhos com mussarela a vapor, mas não são muitos. Então, eu não ouso afirmar isso. Eu estou apenas lembrando que é uma afirmativa nesse sentido. Você não tem água quente, né? Você tem o vapor que seria incorporado. Agora, presta atenção, que nem sempre é interessante você incorporar água na mussarela por causa do fatiamento. Se você passar muito de 45, 46, por aí, você vai ter problema, tá? Marcão, próximo. Beleza, Múcio. Eu gostaria até também de pedir nessa fase inicial para o pessoal não esquecer aí da nossa hashtag do @Fermentec lá no Instagram e postar a foto aí. O Múcio está até segurando aí, cultive o hábito de ser foda, né? Isso daí é para ele, né? Ele tem direito poético, licenciatura e tudo Marcão, mais. exagerado, Marcão. Licença poética, Marcão. Então, nós vamos pedir o pessoal aí para tirar as selfies aí e colocar lá, não deixar de marcar a gente, não. Nós vamos partir agora para Gorgonzola e Camembert, são outros cases que a gente gosta bastante aí de falar. Aqui está perguntando sobre a questão do penicílio, né, moço? E foi uma pergunta, eu lembro, foi do Maurílio Vieira, foi meu supervisor de estágio na época de estudar. Não vou ficar falando muito em datas, que senão compromete aí tanto eu quanto o Maurílio, né? Como se faz o controle do padrão de crescimento do penicílio, né, no queijo gorgonzola? Existe algum padrão fotográfico para que possamos comparar? Da mesma forma que ocorre, por exemplo, com o leite em pó, através da tabela de comparação, né, com o American Dairy Products? Ou como eu classifico um penicílio como ótimo, bom, regular, ruim? Ele está perguntando assim, como que fica essa classificação? Ok. Olha, eu não conheço esse padrão de cores, né? O que existe, por exemplo, o padrão de cores, existe um padrão internacional para cor de queijo semiduro. É muito comum, por exemplo, para queijo holandês, Gouda, por exemplo, né? O Edam. E, por consequência, os nossos queijos tipo prato e queijo da linha variedade, Cobocó, Step e tal, existe um padrão internacional de cores para o anato, tá? Ou para o beta-caroteno. Mas para a gorgonzola eu nunca vi. Se tem, eu não conheço. Assim como tem um padrão também, por exemplo, a intensidade de cor no pizza cheese, né? O brownie, esse tipo de coisa. Mas para o gorgonzola eu nunca vi. Mas eu posso tentar responder, te ajudar da seguinte maneira. O que nós buscamos obviamente, para o queijo brasileiro, é uma massa bastante cheia de fungos, tá?
É preciso esclarecer isso porque o nome do nosso queijo não favorece. Nós chamamos aqui de gorgonzola. Se você olhar um gorgonzola italiano, ele tem mais veias do que furos, propriamente dito, né? É um queijo realmente marbriado, como se diz. Então, ele tem pouca assim, presença de mofa. Quando você olha, ele é muito cremoso, ele é mais macio, um dos tipos de gorgonzola italiano, então você não tem muito mofo. Aqui no Brasil, apesar do nome, o nosso queijo é mais um Dana Blue, que é o estilo de queijo que se fabrica na Dinamarca. E ele tem muito mofo. Parece muito com o gorgonzola, o queso azul feito na Argentina, né? Então, você busca uma massa cheia de fungos por dentro, né? Com oleaduras mecânicas, oleaduras biológicas, né? Por formação de gás e tudo mais. E essa formação começa mais ou menos com 12 a 15 dias. Com mais ou menos 22 dias, se você que está me perguntando cortar um queijo, ele já deve estar cheio de mofo. E aí você deveria embalar. Essa que a gente recomenda é embalar o queijo com mais ou menos 20 a 22 dias, para poder, então, preservar mais ou menos, né, o crescimento do fungo sem ser excessivo e tudo mais. Tá? Então, é importante porque o mofo, que é o Penicillium roquefort ou Penicillium glauco, né, ele tem esporos. Esses esporos começam a crescer quando eles germinam. Então, quando eles germinam, eles vão virar as famosas conídeas, que são aquele conjunto, a conídea é um conjunto de esporos que tem na ponta das hifas. Imagina que uma árvore está cheia de galhos na ponta, então um galho que se ramifica são as hifas, né? E lá na ponta estão as conídeas, são um conjunto de esporos. Então, quando uma hifa ela vai florescendo no queijo, são centenas de milhares de hifas, né? Elas vão crescendo, elas vão se dobrando, elas vão formar o que nós chamamos de micélio. Então, o micélio é um conjunto de hifas, que é um conjunto de conídeas, que é um conjunto de esporos, e que tem essa cor, azul esverdeado ou verde azulado. Eu nunca entendi bem em toda a minha vida qual a diferença de azul esverdeado ou de verde azulado, né? Não tem muita... Mas para mim é verdade, né, Marcão? Para mim é muito mais esverdeado, tá? A cor que está ali. Uma coisa importante para você que está preocupado com essa aparência é quando você cortar um queijo curado, sobretudo, com mais de, por exemplo, 50 dias, você vai notar um marbriado mais verde claro. Se você deixar aí uns 10, 15 minutos, esse verde claro se torna um verde escuro. Então, aí tem muito a ver com reações de oxidação, que esses pigmentos que estão ali, né, de clorofila e tudo mais, eles se tornam mais intensos pela oxidação, pela presença do oxigênio. Então, um bom queijo azul, ele muda de cor quando você corta. Primeiro ele é mais claro, depois ele fica mais escuro, tá bom? Então, eu estou te dando uma explicação bastante completa sobre o que pode acontecer e onde você deve buscar realmente o padrão ideal, tá ok? Uma coisa muito importante que eu já mencionei é que você tem que manter o queijo sempre na temperatura por volta de 7 a 9, 10 graus. Se você colocar um queijo a 12 graus, ele vai curar mais depressa, mas ele fecha. E aí você não tem mais esse marbriar que você está procurando. Ele vai fechar, então você não vai ver mais essa quantidade de fungo, tá bom? Marcão? Beleza, moço, beleza. Obrigado. Eu acho que o Maurílio vai ficar contente aí com a sua resposta. Uhum. Essa daí foi uma que veio logo na sequência também. Eu não lembro o nome da pessoa, esqueci de me detalhar isso aí. Ele colocou, meu queijo gorgonzola apresenta um gosto estranho, cetônico, saponificado. Há alguma solução para essa batelada ou apenas na próxima, né? Apenas uma próxima, né, Marcão? Infelizmente. Mas, na verdade, é complicado esse negócio de sabor, mas é mais ou menos normal que um queijo gorgonzola apresente um sabor cetônico. Também a percepção, o negócio de gosto é um negócio muito difícil de definir, né? Cada um tem uma percepção. Mas, normalmente, o gorgonzola ele tem produção de corpos, chamado na bioquímica de corpos cetônicos. Quando você está maturando o queijo, né, você tem uma quantidade muito grande de gordura. A gordura do queijo, na expressão popular, gordura, na verdade, são triglicerídeos, que são moléculas, né, de ácidos graxos esterificados num álcool, que é o glicerol. O glicerol é um triálcool. Ele chama triálcool porque ele tem 3 hidroxilas que vão esterificar 3 ácidos graxos. Então, é triglicerídeo. Então, ele está ali quietinho, é dessa maneira que existe no leite. Isso passa para o queijo. O penicílio ele produz muita lipase. A lipase, então, ela começa a cortar essas ligações éster, que prende o ácido graxo no álcool, no glicerol.
e vai liberando. É o que nós chamamos de ácido graxo livre. Tá? O que você faz durante o processo de fabricação? Você vai lá e perfura o queijo, né? Então, aquela perfuração não é de brincadeira, tem uma razão. Vai entrar oxigênio. Tá? Então, o oxigênio que penetra, ele vai promover uma beta-oxidação, que é no carbono beta da cadeia de carbonos, né? do ácido graxo. Então, vai formar um composto chamado um cetoácido, né? E aí, depois tem uma descarboxilação, sai um CO2 que vai embora, né, e vira, então, uma metilcetona. Então, tem corpos cetônicos e eles fazem parte do sabor do queijo, tá? Você tem que entender isso aí. O que acontece com esse CO2? O CO2 ele vai se desprender do ácido graxo, ele fica dentro do queijo. E ele que faz com que o humor fique escuro, né? Não tem oxigênio ali, o potencial de oxidação é muito baixo e tal. Quando você corta um queijo, entra oxigênio, né? Então, perdão, fica muito claro, porque não tem oxigênio, então tem muito CO2. Quando você corta, entra oxigênio e fica escuro de novo. Tá ok? Lembre-se de uma coisa, esses ácidos graxos que são liberados, eles vão reagir com outro componente. A bioquímica do queijo é uma coisa muito, muito mágica, é uma coisa que encanta muito a gente, é uma coisa muito profunda, né? Para quem estuda realmente queijo a fundo, você fica maravilhado com as coisas que acontecem. É que o ácido graxo está disponível, ele reage com metais, como, por exemplo, o potássio, né? Com sais, o sódio, por exemplo, são elementos químicos, e vai formar um outro componente, por exemplo, o ácido esteárico, né? Ele vai formar um estearato de potássio, um estearato de sódio. O ácido palmítico vai formar palmitato de sódio, né? Ou palmitato de potássio, que é um sabão. Então, esse sabão vai dar um sabor entre cetônico e saponificado. Então, isso ocorre muito no final da maturação do queijo azul. Então, por isso que um queijo muito velho, ele tem esse gosto saponificado, né? Deixa eu te contar uma história, já que eu sou um contador de história mesmo, né? Lá na minha terra, lá em Carrancas, no sul de Minas, né? Mamãe, ela fazia sabão. Era sabão num tacho de cobre, né? Uma questão, acho que ela comprava de uns ciganos que passavam por lá e tal. Vai saber se é cobre mesmo, né? Mas ela colocava ali sabão, o abacate, porque o abacate tem muita gordura, né? E ela colocava cinza, porque a cinza tem muito potássio. Então, ela fazia um sabão da mistura do ácido graxo que está no abacate com o potássio da cinza. E dava um sabão preto. A gente tomava banho com esse sabão em Carrancas, né? A gente não tinha muita grana e tal. Então, a gente usava esse sabão para tomar banho. Até hoje, eu sinto o cheiro na minha pele, até hoje, aquele sabão esquisito. Né? É isso aí. Nunca foi embora da minha memória. Entendeu? Né, Nancy? Tá certo. São coisas que ficam, né? Mas isso faz parte. Ele colocou aqui, ó, um outro problemão parece ser uma levedura ou fungo alaranjado que está crescendo e dando uma baba no queijo e manchando até a câmara fria. O que poderia ser? Ele foi continuando a pergunta, mas aí já é outro ponto que ele está querendo dizer que apareceu o problema. Ok, Marcão. Bom, aí nós estamos de frente aí o clássico Bacteria linis, né, que cresce na casca do queijo. Os franceses, né, que são amantes dos queijos de casca lavada, né, o Maroilles, o Pont l'Évêque, né, um Limburger, né, todos esses queijos, Epoisses, né, esses queijos têm a casca lavada com soro para ter o crescimento do Bacteria linis, que vai dar essa mudança de aparência, fica avermelhado, né, e tal, e fica meloso, mela bastante a casca do queijo. Há muita proteólise por parte de micrococos e formação de pigmentação da parte do Bacteria linis. Bacteria linis é uma bactéria muito particular. Tem uma coisa que ela gosta muito, que é de pH alto. Então, é certo que o seu queijo aí está com pH muito alto na casca. Nós vamos chegar lá, né? Ele não deveria estar com pH alto na casca, mas no centro, né? Por causa da formação de componentes alcalinos na maturação do queijo. Mas na casca, não. E outra coisa que ele gosta muito de sal. Então, normalmente, o alto teor de sal, que você passa sal na casca de um queijo, favorece muito o crescimento de Bacteria linis se houver uma contaminação. Não inibe ele, não. Pelo contrário, estimula. Então, ele vai crescer com pH alto e com sal. E ele começa a melar a casca do queijo, né? Então, e aí você começa a ter até mesmo um cheiro muito forte, que para alguns amantes de queijo, os franceses, é delicioso. Eu gosto, por exemplo, de queijos assim, né?
E eu sei que o Joca gosta muito também, o Léo que está me escutando aí, toda gente que é conhecedor, um connoisseur, né, verdadeiro de queijo, gosta desse sabor, mas nem todo mundo que gosta, que consome gorgonzola. Então você tem que dar um jeito de eliminar. De onde vem essa contaminação? Se você passa o gorgonzola numa salmoura, nem sempre acontece, eu sei, a salmoura é fonte muito comum de líneos porque ela tem muito sal e ele gosta de sal, tá? E deixa muito soro na salmoura, né? Então há muita fermentação e tal, e ele cresce na salmoura. Mas é muito comum no ambiente da própria câmara, tá? Por causa da umidade alta e no própria sala de embalagem e tudo mais. Então, o que pode estar acontecendo é o ambiente está muito contaminado com bactérias. Você tem que dar uma limpeza, trocar salmoura, pulverizar cloro no ambiente e tudo mais. O que nós aconselhamos, basicamente, é que quando você fizer o queijo, depois que você faz ele sai da salmoura, você seca, né? Então, você dá um banho de natamicina. A natamicina é um componente muito forte, um antifúngico muito potente, né? Se você der um banho com umas 4 a 5 gramas de natamicina por litro de água, você já vai combater muito. Ele fica lá 20 dias e não vai mofar, tá? Então, é provável que você não esteja dando banho, não esteja dando da maneira correta. A natamicina, ela fica em suspensão, ela não dilui, ela vai para o fundo. Então, ela decanta muito rápido. Então, quando você usar uma solução para dar esse banho, para evitar o Linis, você coloca 10% de água nessa solução aquosa. Aí dá aumenta a densidade e não desce para o fundo. Aí você agita um pouquinho essa solução sempre que estiver fazendo uma imersão de um queijo. Procura manter os queijos não acima de 10 graus, entre 7 e 10, porque o Linis cresce muito rápido em temperatura mais alta, tá? E, sobretudo, uma coisa que eu falo muito para quem fabrica gorgonzola, aí vai um recado para minha amiga Flávia, né? Que está lá no Serra Bela, lá na Vigor, em Lavras, eu sei que ela está me escutando. Cuidado para embalar esse queijo, no máximo, com 20 a 22 dias. Não deixa mais tempo, não, porque você incorre no risco de crescer líneos na casca do queijo ou ele ressecar demais da conta. Manter a umidade do ar em mais ou menos 95%, não menos do que isso, né? Tá? Para que você tenha um queijo com uns 48% a 50%. Então, se você usar a natamicina, eu tenho certeza que você não vai ter bactérias, tá bom? Pode passar para a próxima. Moço. E voltando para o gorgonzola, né? É possível conseguir aberturas para crescimento de mofo azul em massas lácticas ácidas? Eu acho que ela quer fabricar um outro queijo com uma massa láctea. E aí ela está perguntando se é possível conseguir essa abertura para mofo no crescimento azul. Ok. Não é possível, não. Porque a massa lática é uma massa, obviamente, muito desmineralizada, né? Você faz ela, é uma coalhada, não é enzimática, é uma coalhada ácida, ela vai preparar de um dia para o outro. Você tem uma perda tremenda de cálcio, obviamente, né? Então, o que vai acontecer? Você vai desmineralizar, ela vai ficar uma massa compacta, vai ficar fechada. Igual você fazer um chancliche, mais ou menos, né? O que eu estou mencionando aqui. Um Leber, nessa coalhada síria, né? Tudo mais. Então, não tem jeito, porque ela fecha. Então, não tem oxigênio dentro dela, né? Não tem jeito de crescer, não mesmo, tá? O que você pode fazer é crescer o fungo, o penicílio, por fora, tá? Não sei se essa é a sua intenção. Mas vamos supor, por exemplo, que é um leite de cabra. Tomara que seja. O leite de cabra ele tem uns ácidos graxos de cadeia curta em dobro da quantidade do leite de vaca. Então, dá um aroma extraordinariamente agradável. Eu gosto muito. É um leite muito sagrado, o leite de cabra, né? Um leite para você fazer, assim eu brinco, não é para fazer queijo Minas Frescal com ele, não, né? É para um queijo curado, para despertar esse sabor. Então, se você faz uma massa como essa com leite de vaca ou leite de cabra, e você pulveriza mofo por cima, você vai estar fazendo um queijo estilo francês que chama Saint-Maure. O Saint-Maure é um queijo francês que tem uma taquarinha por dentro, assim, um bambuzinho, para ele não quebrar, porque a coalhada lática é muito frágil, né? Ou então um chabichou, ou até mesmo um croissant de Chavignol na França, né? Esses queijos são muito láticos e eles podem ter mofo por fora. E eles vão desenvolver um sabor muito, muito peculiar, muito bom. Se for com leite de cabra, eu vou apreciar muito. Pode mandar um para mim aqui em Valinhos, tá bom? Vou gostar muito, tá? Para tomar com bom vinho. Não esquece de mandar um para Mogi também, que eu gosto também. Mogi não está chegando o Sedex, não, Marcão. Manda para cá. Tá, não, né? O Sedex só chega aí, só. Pois é. Múcio, eu queria mandar, que eu estou vendo que o pessoal está entrando e está dando um oi, queria mandar um oi aí para o Nordeste, para os nossos amigos lá, que está comparecendo em peso, em especial para o Otto aí, o pessoal lá do Sertão do Jucurutu. Otto, estou precisando ir aí de novo para comer bastante requeijão do Norte, estou com saudade. Múcio, se você ainda puder continuar falando de gorgonzola, né? A ouvinte aqui, ela queria saber
a causa da casca do queijo ficar melado, né? Entre os veios e na casca, onde há o crescimento do penicílio. E, às vezes, apresenta uma certa arenosidade e uma cor e sabor alterados. Ok. A casca eu já mencionei o problema do lino. E se aplica aí facilmente, então já está mais ou menos respondido. Agora, no interior do queijo, não é muito comum, não, mas existe. Especialmente ocorre nas chaminés. Não é de ocorrer onde tem oleadura mecânica ou oleadura biológica. Nessas chaminés, né, quando você faz a perfuração, com muita frequência, vai a contaminação para dentro do queijo. Ou a contaminação está no ambiente, contamina as varetas, ou a contaminação está na casca do queijo e você leva ela para dentro. Isso ocorre particularmente quando você demora muito a perfurar o gorgonzola. O gorgonzola tem que ser perfurado no dia seguinte a que ele saiu da salmoura, que você deu um banho de natamicina nele. Aí você secou o queijo, você perfura a frio, dentro de uma câmara fria, para ele não fechar de novo. Aí você faz a perfuração mais ou menos aí 100 a 150 furos de cada lado. Essas varetas têm que estar, obviamente, higienizadas, têm que ser sanitizadas, né? Senão você leva a levedura para dentro do queijo e outros contaminantes. E mesma coisa a casca do queijo. O que está acontecendo aí é que está havendo uma contaminação que está indo para dentro da casca do seu queijo. Provavelmente leveduras ou algum tipo de outro mofo. Tem muito mofo que cresce, né? Aspergillus, por exemplo, mucor, que vão dar diferentes tonalidades de cores. E eles crescem de uma maneira diferente, vão formar outro tipo de micélio. E aí, muitas vezes, eles crescem ao longo, formando um micélio meio acinzentado, né? Que vão crescendo ao longo da vareta. Você consegue ver, quando você corta o queijo, você vê direitinho aquela cobertura. Você costuma tirar, ela é durinha realmente, parece que está em volta, como se fosse um charuto, né? Em volta ali da perfuração. E aí é o tipo de micélio que elas formam, que é meio crocante. Então, você tem realmente que evitar, de toda maneira, né? Que ocorra essa contaminação no ambiente, né? E na hora de embalar, de perfurar o queijo e também cuidar das varetas, tá bom? Beleza, Múcio. Terminando aqui essa parte, nós vamos mudar um pouco de gorgonzola para camembert, né? O ouvinte aqui colocou para a gente que o camembert dele está mudando o sabor, o aroma e a coloração após as 7 semanas de maturação. E ele está pedindo uma explicação, né? De como esses fenômenos ocorrem e se eles são normais, né? Para você explicar aí para ele. Tá certo, tá certo. São normais, sim, né? O queijo é um ser vivente, um ser em evolução constante, é um ser biológico, né? Não é igual um bloco de tijolo, né, de concreto que está ali parado sem vida, né? Então o queijo ele muda constantemente. Quando eu comecei essa live aqui até agora, algum queijo já mudou alguma coisa. Constantemente há degradações, há metabolismo de micro-organismos, reações enzimáticas e o queijo vai mudando. Então o camembert é igual, ele está cheio de fungos na superfície, de esporos de penicílio cândido, né, ou penicílio camembert, que vão crescendo. E ao mesmo tempo que eles vão crescendo na casca do seu camembert ou do seu brie, eles vão liberando enzimas, exoenzimas, que vão saindo, vão sendo liberados, e começa a haver uma proteólise de fora para dentro. Eu já falei numa outra live aqui, que é uma maturação centrípeta, não centrífuga, né? E aí vai havendo essa degradação e vai havendo uma formação na casca de componentes alcalinos, porque a proteína, obviamente, ela é feita de aminoácidos. São aminas, NH2. E a reação das aminas entre si vai formar amoníaco, né, NH4, amônia, NH3 e tudo mais, que são componentes alcalinos. E aí sobe o pH da casca do queijo. E eu falei aqui do Bacterlinus anteriormente, que ele gosta de pH alto. Então, pouco a pouco, a flora do camembert, se você olhar ela com 1 dia, 2, 3, ela vai mudando. Tem geotricho, né? Tem leveduras, tem debaromyces, tem fermentação alcoólica. E vai subindo o pH, vai metabolizando o ácido lático, aí vem a implantação do penicílio. E aos poucos ela vai mudando. É extraordinário como é que muda. No final, eu diria assim, aproximadamente uns 50 dias, vai ficando muito ralo o crescimento do fungo. O micélio, que eu expliquei o que é um micélio, né, que são um conjunto de hifas, né? E vai ficando ralinho e começa a perder lugar para o Bacterlinus. Então o queijo fica alaranjado, tá? Então ele vai mudando de cor, né? E vai mudando de sabor. Vai ficando mais forte, mais amoniacal. Você chega a sentir o cheiro de amoníaco no camembert muito velho, né? E esses fenômenos são normais. Então, aqui no Brasil, normalmente um camembert está no ponto ideal com mais ou menos 40 dias. O que, né,
que a gente gosta realmente. Ele não pode ter aquele coraçãozinho branco, né? Se ele não for estabilizado. Aquele coração branco mostra que ele está ainda cru no interior. Com mais ou menos 40 dias, ele fica todo por igual, homogêneo. É o ponto ideal de ser consumido com um bom vinho, né? Um bom vinho argentino, aí, um Malbec, né? da Argentina, ou um chileno, né? Me perdoe, meus amigos aí, viu, Ana? Da Argentina, né? Que estou recomendando vinho chileno aqui, a Ana Selva, que está me escutando também, né? Então, nesse ponto, ele está no ponto ideal. Na França, esse avermelhado vai chegar com 60 dias. E os franceses adoram. Os franceses gostam do queijo camembert que está andando sozinho na mesa, entendeu? Né? Anda por si mesmo, escorrendo, né? Mas aqui não... Tá bom? Beleza. Tem bastante pessoal da Argentina te escutando aqui. Não vai Eu sei, elogiar mas muito a os Aninha é minha chilenos, não, amiga. hein? Lá do INT, lá, ela me conhece muito. A caneca sua aí tá fazendo sucesso. A Andresa aqui já mandou aqui no chat. O pessoal tá... O que está dentro da caneca é igual a caneca do João Soares. Ninguém sabe o que está aqui dentro. Mas eu vou mostrar para vocês, entendeu? Né? E aquele que eu fiquei bêbado aquele dia e troquei as perguntas, hein? Exatamente. O meu capitão. Eu estou tomando um golinho dele aqui com bastante gelo. A Bubu está ali atrás na gamela. Quando ela lá, se deve ter escutado, ela já latiu, querendo tomar do meu rum aqui. Né? Vai lá. Múcio, eu vou pedir uma pausazinha que nós estamos preocupados aí com esse retorno aos poucos, né, que não tem como a gente não falar dessa volta, né, bem tímida, mas a gente sabe que aos poucos, aí, ao longo das próximas semanas, a gente vai ter que ir voltando às nossas atividades e nós não queríamos parar aí com essas lives, né? Lógico, a gente vai dar um espaçamento, a gente vai fazer um rearranjo. E eu queria pedir aqui para soltar, a gente quer soltar uma enquete da questão dos horários, né? Para a gente ver com o pessoal, eu acho que a enquete já está aí, né? Das 16 às 17h30, das 17 às 18h30 e das 18h30 às 19h30. Vota aí, pessoal, que é importante para que a gente consiga sempre aí estar fazendo o melhor para vocês. Esse é sempre o nosso desafio e nosso objetivo. Moça, a gente está tomando uma dura aqui também do Renato aqui da Celita, o Renato Dias de Souza aí. Sim. Ele está falando Renatinho. Que tanto eu como você tem que ir lá. Vamos combinar aí, voltando ao normal, quando a gente for liberado para viajar, né, moça? Pergunta se quanto que ele está comprando da gente por mês, o Renatinho aí. Dá uma pergunta. Não, mas ele compra sim. Ele tem sido. Estou brincando, Renato. Um grande abraço, meu velho amigo Renato aí, desde Carangola, né, Renato? Queijeiro que eu respeito muito, de grande experiência, né, Renato? Grande amigo. Enquanto o pessoal vota aí também, eu vou aproveitar para mandar os meus abraços aqui para a Ana Luísa e para o Felipe aí de Sertão de Seridó. Estou com saudade das nossas jantas aí também, né? Eu voltando aí, vamos combinar da gente estar junto com o pessoal aí. Como que está a votação, que para mim aqui não está aparecendo resultado. Eu acho que o pessoal está gostando do horário aqui, com 49% dos votos, praticamente a metade. Múcio, você tem razão, dos horários, o pessoal votou aí de 16 a 17h30. Tá ótimo. Eu quase te digo que aquilo que você escrever vai ter que ir para uma tábua, né? Praticamente, para as pedras, assim, que você está... Né? Tá certo, Marcão. Vamos lá. Vamos trocar um pouco e falar de rendimento. Aproveitando, o Fabinho, nosso colega aí da Dupont, está ouvindo. Você tem que mandar abraço para eles também, que senão eles vão ficar com ciúme, hein? Tem essa parte também, dolorosa. Tá. Um abraço aí para o Fábio, meu amigo, que está lá em Juiz de Fora, confinado, né? No apartamento, que a Sandra não deixa ele nem no portão receber as entregas do supermercado, né? Tem que tomar um banho ali embaixo mesmo, na piscina. Um abraço para o Tom Zé. Ô, Tom, tá aí em Juiz de Fora, aí na Olavo Costa, né? Aí no seu bairro aí, tranquilo, deu? Comendo torresmo. Um grande abraço. O Jacques, eu sei que ele está na roça. Ele não está me escutando, não, mas se eu não der um abraço, ele fica chateado. Eles têm muito ciúme, sabe? É uma situação. Eles viajam comigo e tudo mais. Eu tenho que estar sempre controlando. Vai lá, com certeza. Vamos falar de rendimento agora. E a pessoa aqui fez uma pergunta que a gente sabe que acontece mesmo e ela quer um pouco da sua explanação. Por que queijos fabricados em tanques menores, né, tendem a apresentar um melhor rendimento do que os produzidos em queijomate?
Marcão, a pergunta que eu falo é assim, será? Né? É, a gente sabe disso. Eu sei, entendeu? Honestamente, assim, esse companheiro que perguntou, ou companheira quejeiro e quejeira, né? Eu não sei dizer não, tá? Eu nunca tive essa experiência de falar que um tanque, digamos assim, menor ou manual, né, dá menos ou mais rendimento do que uma queijomate, entendeu? Eu acho que isso é uma questão a comprovar. Eu vou elaborar um pouco sobre esse assunto, porque o problema é que rendimento, eu já falei e vou repetir aqui, é extremamente difícil de determinar rendimento em condições industriais. Tá? Eu tenho uma tendência a não acreditar muito nos dados que me são passados, né? Mesmo nos dados que eu produzo em fábrica de rendimento, faz tempo que eu não mexo com isso, porque não tenho feito trabalhos nessa área, mas é muito difícil, e a explicação é muito simples, porque é muito difícil determinar volumes de leite em tanque. Mesmo que você tenha um medidor de fluxo, né, de volume, é muito complicado determinar. E hoje em dia, aí eu estou falando para o meu amigo Chico, aí no Uruguai, né, com aquelas réguas, né, Chico, que o pessoal usa, né? Então, a régua, ela não te dá um volume exato. Passou um pouquinho para cima ou para baixo, 1 milímetro, né, num tanque de 10 mil litros, imagina quanto que representa isso, a espuma, né? Então, é muito difícil determinar volume exato de leite. Assim como é muito difícil pesar os queijos, porque ninguém pesa queijo depois de cada produção. Dá muito trabalho. E as pessoas não gostam. Então, põe na salmoura, ele perde peso na salmoura, perde mais, perde menos, de acordo com a temperatura da salmoura. E o tempo que ele passa lá, e o teor de sal. Então, tem muita variável. Aí vai pesar nas caixas, depois da embalagem secundária, às vezes. E aí você já começa a perder a precisão. Então, o rendimento é extremamente difícil, né? E além dessas perdas normais que tem, cai produto no chão e tudo mais. A diferença básica de uma queijomate, digamos, com um tanque simples, manual, a queijomate você corta com liras, que são mecânicas, né? E a lira, ela tem facas afiadas, tá? Não, estou falando de uma lira moderna hoje em dia, tá? Não são fios de aço inox, aquelas cordas de micro de nylon, né? Não é isso não, que isso é muito ruim para cortar. Ele empurra com a lira, ele rompe. A faca corta realmente, né? Se ela está bem afiada. E ela é muito melhor para dar rendimento, uma faca bem afiada. Depois você pode inverter. Você corta durante, digamos, 5 minutos, inverte o sentido do movimento e você passa a empurrar a coalhada. E aí você tem um corte melhor. Nesse sentido, eu diria que a queijomática ela pode dar um rendimento melhor do que um tanque manual, tá? E eu acho que também gera menos finos. Então, eu não quero afirmar aqui qual que é melhor, mas eu pensaria que a queijomática é melhor do que um tanque manual, tá? Apesar que a pessoa possa ter experiência, eu não estou aqui duvidando, não. Mas a dificuldade é que eu pergunto, você está realmente medindo de acordo com o rendimento? Porque imagina a umidade que tem dos queijos, né? A influência que tem um queijo mais com 41, outro com 43. Tudo tem muita influência, tá ok? E a formação de finos numa queijomate que usa facas para cortar, né, é muito menor, tá? Uma coisa muito importante em rendimento, que aqui no Brasil não se pratica muito, eu já expliquei aqui. Quando você cortar uma coalhada, cortou a coalhada, obteve o tamanho de grão que você está procurando, dá um tempo, de uns 2 a 3 minutos, em inglês chama-se healing time, que é o tempo para você curar o queijo, a casca do grão. O grão forma aquele cubinho de grão, ele tem uma casquinha. Se você esperar uns 2 ou 3 minutos, aquele forma uma película que impede que ele se quebre mais e que forme finos e que perca muita gordura. Então, isso é muito importante, tá ok? Então, eu estou explicando aí que realmente eu não posso afirmar, mas a minha impressão é que o queijomate é mais fácil de controlar o rendimento, tá? Beleza, moço. Isso daqui foi de um aluno da escola, né, que ele está te perguntando se você já ouviu falar em dupla pasteurização para produção de queijo. E se você ouviu falar, se você podia falar do benefício, se existe, né, nessa dupla pasteurização. Eu fico preocupado com essas perguntas, eu acho natural. Claro, o aluno tem todo o direito de perguntar da nossa cantosta, da nossa candinha, né, Marcão? Deu? Sim. Claro, responder. Eu fico preocupado, assim, não com a pergunta dele em si, com a preocupação que existe hoje muito grande em torno de rendimento. Casa de fabricação de queijo não é casa de caridade, não é orfanato, não, né? A gente tem uma fábrica de queijo para ganhar dinheiro, eu entendo isso aí, tá? Obviamente. Mas tem limite para rendimento, senão você começa a passar aquele umbral onde você começa a atingir o que nós chamamos de qualidade ou durabilidade do seu queijo, tá? Então, eu acho que nós estamos chegando num limite extremo
de rendimento em queijo, né? É um negócio muito complicado. Por exemplo, pasteurizar 2 vezes, eu já vi sim, tá? Eu conheço empresa, eu não posso falar aqui eticamente, eu tenho que respeitar os processos que eu vejo. Eu viajo pela América Latina toda, até mesmo pelos Estados Unidos em fábrica, né? Então, eu não posso contar o que eu vejo, mas existe, tá? Existe processo de dupla pasteurização, justamente buscando rendimento maior, mas normalmente é usado para queijo fresco, é usado para queijos de alto teor de umidade. O que acontece quando você pasteuriza um leite 2 vezes, né? Você atinge a caseína, especialmente a capa caseína, né? 2 vezes. E ela se precipita. A capa caseína é extremamente termolábil, é muito sensível a calor, né? E ela tem bastante aminoácidos sulfurados que fazem ligações sulfidrílicas com a capa caseína. Então, ela se prende na capa caseína, por cima da capa caseína, e prejudica justamente o ponto onde vai ser feita a coagulação. Então, você tende a formar uma colherada muito mais mole, que retém muito mais água. Além de que a própria incorporação de soro-proteína, né, que vão ser precipitadas, essas soro-proteínas que têm muitos aminoácidos, que têm enxofre e tudo mais, quando eles se precipitam sobre a capa caseína, né, eu não expliquei direito isso aí, estou refazendo a minha explicação, vai incorporar muita umidade no queijo e a coagulação vai ser muito pior. E aí você vai ter um queijo muito mais úmido. Então é melhor que já seja um queijo de umidade alta, igual o Minas Frescal, onde você pode suportar um pouco mais de umidade. Se você fizer isso com queijo prato, você vai fazer um queijo prato. Eu já vi. Só que vai ter 47%, 48% de umidade. Será que ele vai fatiar? Será que ele vai ter uma durabilidade de 120 dias, igual está previsto, né, de 4 meses? Então, não é uma coisa que você possa fazer sem pagar um preço, tá ok? Pela incorporação de soro-proteína devido à dupla pasteurização. Hoje em dia, existem processos, você nem precisa fazer dupla pasteurização. Se você está querendo fazer isso, eu já vi por aí, em empresas que vendem esses processos, né? Você pode usar um pasteurizador tubular, né? Onde o sistema de retenção é tubular, não em placas, e aí a regeneração. Então, a retenção, aquele tempo que vai para de residência, você pode chegar a 1 a 2 minutos dentro de tubos alongados e tudo mais. E aí você vai ter, então, uma exposição muito maior, né, da capa caseína e da soroproteína ao calor. Então, a soroproteína vai precipitar, vai incorporar. Você pode chegar até 2 minutos a 80 graus, por exemplo. Mas então é quase igual uma dupla pasteurização, não é? Mas aí você vai ter que aumentar a cloreto de cálcio, tá ok? No seu leite, né? Você vai ter que deixar ele prematurar com fermento de um dia para o outro, eventualmente, e você vai ter que colocar ácido cítrico para baixar o pH, senão você não vai coagular bem, subir a temperatura de coagulação, às vezes até aumentar um pouco a dose de quali e tal. Então, eu não posso dar muitos detalhes aqui, porque é um assunto muito complexo. Então, respondendo, sim, eu já vi, existe, mas é uma coisa que pode provocar problemas graves, dependendo do tipo de queijo que você vai fazer. É mais aconselhável para queijos, digamos assim, se eu fazer um queijo cottage, um cottage, como se diz aqui no Brasil, um Minas Frescal, ou, por exemplo, um Boursin, né, um desses queijos aí, né, qualquer queijo de coagulação ácida, né, então, aí sim, você poderá, um petit suisse, né, você poderá fazer isso, tá bom? Beleza. Comentando a respeito dessa questão de rendimento, você sabe que eu sempre coloco nas nossas viagens, né, que tudo tem limite, né, moço? Até o bom senso também, né? Nessa Exatamente. Questão de rendimento, que chega um ponto que eu até brinco, eu sou queijeiro, não sou milagreiro. Né? E o pessoal coloca. Aqui foi uma pergunta, eu não sei se você lembra que a gente até comentou, que foi lá da Maria Tereza, lá de Juiz de Fora, que ela está perguntando a sua opinião aí sobre o uso de extensores, né? Eu sei que você não gosta aí de entrar muito nessa questão de MPC e WPC, mas eu queria que ela pergunta aqui, né, qual que é a sua opinião sobre o uso desses extensores na fabricação de queijo. Tá certo. Não, é a Maria Tereza Cretiu. Oi, Tereza. Um grande abraço para você aí também, que está... Suponho que você esteja terminando o seu mestrado aí em Juiz de Fora, ou já terminou, né, Tereza? Mas é o seguinte, olha, Tereza, eu já vi muitas fábricas utilizarem extensores, né? Tanto de leite quanto de soro, MPC ou WPC, né? Existe sim, especialmente em países onde o custo do leite é muito alto, o leite in natura, né? O problema do extensor, eu não vou entrar nem na parte técnica, não, sabe? É possível ser utilizado, por exemplo, se você... Para quem não conhece, por exemplo, se você colocar um extensor, você tem, digamos, um leite com 10 mil litros de leite no tanque com 12% de sólidos totais, tá?
você poderá aumentar isso aí para, digamos, 15% de sólidos totais, esses mesmos 10 mil litros, né? Com extensor. Então, você vai trabalhar 10 mil litros como se fosse mais ou menos 12 mil litros ou 13 mil litros na quantidade de sólido que está presente, que passou a estar presente. Ou seja, você está aproveitando muito mais seu equipamento. É vantajoso. É uma coisa interessante, tá? E é usado, eu vejo muitas fábricas que não têm condição de expandir em termos de equipamentos, passam a usar extensores. Agora, funciona para certos tipos de queijos. Eu já vi alguns extensores, eu não posso falar de todos, eu tenho muito medo de criar problema com o pessoal que vende extensor, não estou aqui para falar mal de nada não, tá? Alguns extensores, não sei de que marca, não quero mencionar isso, mas pode causar. Na mussarela, por exemplo, já vi alguns que provocam alguns problemas de a massa ficar muito dura, por exemplo. Mas em queijos mais macios, por exemplo, como Minas Frescal, o panela mexicano, por exemplo, né? Os queijos frescos que se elaboram na Colômbia, quesito, quesillo, queijo branco, esses queijos aceitam muito bem esse tipo de produto, né? Não tem nenhum problema. O grande problema que eu vejo no extensor é o custo, porque o custo-benefício vai variar de acordo com o custo atual do leite. Por exemplo, eu sei que há um tempo atrás o leite estava muito caro no Brasil. Eu vejo falar agora que o leite caiu muito de preço, porque as fábricas não estão recebendo. Então, o leite spot caiu de preço, né? Porque as fábricas não estão fazendo muito por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Então, hoje o leite está barato. Então, vamos assim dizer, não compensa você usar um extensor. Então, países como a Arábia Saudita, país do Golfo Pérsico, onde não tem leite, país muito desértico e tudo mais, é muito comum usar extensores, né? Ou usar a fabricação de queijos com leite reconstituído, com leite em pó e tal, e também agregar extensor. Então, aqui no Brasil, eu não estou contra, não, tá? Mas eu acho que tem que ser caso a caso, depende do produto que é utilizado e depende do queijo que é feito, tá bom? Tá bom. Múcio, a gente vai partir para o último bloco agora nosso, falando sobre maturação. Você está falando dos Estados Unidos, América Latina, mas tem gente da Espanha te escutando aqui também. O Pablo Ribeiro, das queijeiras Entre Pinares. Entre Pinares, né, lá em Valladolid. Grande abraço para você. Um abraço muito forte, Pablo. Ele te mandou um abraço aqui também. Ok. Eu quero mandar um abraço para o Doni. Nancy mandou aqui. O Doni está aqui, com os olhos bem atentos aí no computador, te escutando falar aqui. Não consegui identificar onde ele está, não, mas um abraço para o nosso amigo Donizete aí. Deve estar no Mato Grosso, Rondônia, viu? Certo. Vamos lá. Rondônia, grande abraço. Beleza, Múcio. E eu queria, a gente falando agora de maturação de queijos, né? O que fazer para conter o crescimento de grande número de olhaduras em queijo parmesão, principalmente após a maturação de 6 meses? Marcão, quando eu ouço essa pergunta, eu me pergunto sempre assim, a pessoa que perguntou não esclareceu o tipo de olhadura, né? Uhum. Tem vários tipos de olhaduras. Eu sei que ele está falando que 6 meses, é claro que não é coliforme, mas pode ser olhadura pequena por Eneacilabe, não é mesmo? Pode ser olhadura de bactérias propiônicas, pode ser olhadura de clostrídio, né? E tudo mais. Então, não houve um esclarecimento. Mas vamos assumir, como ele está falando de parmesão, é quase certo que ele esteja falando de olhaduras propiônicas, tá? Que ela acontece com frequência em queijo parmesão. O Propionibacterium shermani é um tipo de micro-organismo que é muito favorecido por alguns fatores que ocorrem no parmesão. O parmesão é um queijo, né, que tem casca, tá? Portanto, ele é muito anaeróbico, não tem oxigênio dentro do parmesão, né? Então, essa bactéria é quase anaeróbica, né? Então, ela é microaeróbica, ela vai crescer muito fácil dentro do parmesão, ok? Esse é um ponto. A outra coisa é que o parmesão, geralmente, tem um baixo teor de sal no meio, porque é um queijo grande, de 7 quilos, geralmente, e vai demorar a chegar sal no centro. Então, favorece muito, porque o baixo teor de sal ajuda a bactéria propiônica, tá? A outra coisa que vai ajudar é que parmesão, quando ele é feito da maneira correta, né, ele tem pH acima de 5,20. Não é um queijo ácido. Então, ajuda a bactéria propiônica, né? E o outro fator, número 4, é que parmesão, muitas vezes, é curado em temperatura, idealmente falando, de 14 a 16, 17 graus. Isso eu não estou falando da maneira correta, tá? Ideal. No mundo quase utópico, né? Ninguém deveria curar um parmesão a 8, 10 graus, né? Tudo isso favorece o crescimento de bactéria propiônica. Então, é muito difícil essa pessoa poder conter isso. Se ela estiver presente no leite cru, uma boa parte das cepas de bactérias propiônicas passam pela pasteurização.
E aí era muito comum no sul de Minas com injetor de vapor, que era na região de São Vicente, Carrancas, Cruzilha, Lavras, Caxambu e tal. Existe muita presença de propiônica no pasto, né? Elas passavam pelo injetor de vapor a 66, 67 graus e dá olhadura no queijo. Mas mesmo a 72 graus no pasteurizador de placas, elas podem passar. E aí elas vão atuar no queijo se você tiver essas condições que eu mencionei aí, tá? Então, nesse caso, não tem nada que você possa fazer, não mesmo, tá? Eu vou ser bastante sincero. Elas são inibidas por nitrato, mas tem que colocar uma quantidade enorme de nitrato, você vai ter outro tipo de problema no seu queijo, né? E sal também, você não vai salgar um parmesão, porque senão você não cura, né? A única coisa que pode eliminar isso aí é uma degerminadora, tá? Às vezes eu uso o termo bactofuga e eu tenho medo da bactofuga pertencer a uma dessas empresas aí, se é uma marca, né? Eu nunca sei qual que é correto. Uma degerminadora, tá? A degerminadora custa mais ou menos 200 a 300 mil euros, né? É um negócio muito caro, é para fábrica grande, mas evita, funciona. Eu sou plenamente favorável ao uso de bactofugos e degerminadoras em plantas de queijo de maturação avançada, tá? Longa maturação. Então, eu estou dando a resposta, eu acho muito difícil poder controlar. A outra maneira aí sim, uma utopia, né? É a qualidade do leite, né? Se você tiver um leite de boa qualidade, você não vai ter bactéria propiônica, não é mesmo? Vamos supor que você tem um leite abaixo de 50 mil bactérias por ml, leite cru. A gente vê muito na Argentina, no Uruguai, no Chile, né? Que são países que têm uma pecuária muito melhor que a do Brasil. E lá na Espanha, com certeza, também tem, na Colômbia e tudo mais. Aqui no Brasil, infelizmente, o nosso manejo de gado ainda na maneira geral, deficiente. Você tem contagem de 1 milhão de bactérias, 500 mil, 2 milhões, né? Então, se você tiver um leite mais limpo, obviamente, né? Eu estou falando abaixo de 100 mil, pelo menos, né? Você poderia ter muito menos chance de ter bactéria propiônica, tá bom? Mas aí, fácil de falar, difícil de fazer, tá? Eu me lembro daquelas viagens nossas lá no leste de Minas Gerais, daquele parmesão que estava dando problema e a gente pediu para guardar. E aí depois Isso, a gente Marcão. viu. Você lembra, né, Múcio? Lá em Mutum, né, Marcão, que você está falando, né? Isso, lá em Isso, Mutum. tá certo. Uhum. Lembro bem. Múcio, isso daqui é uma coisa bem contraditória, mas eu sei que você é um defensor e lembro do material que você fez aí e você publicou, né, um texto muito bem colocado. E a pessoa perguntou aqui, né, para você, qual que é a sua opinião sobre o uso de madeira em câmaras de maturação de queijo? Que o pessoal do CIF não nos escutem, né, moça? Que nós Eu somos sei. defensores, né? Olha, o Marcão mencionou, e é verdade, há uns tempos atrás aí, eu escrevi um artigo sobre o uso de madeira em queijos, porque muita gente me perguntava sobre isso, né? E eu publiquei no Guia Latte, o pessoal do Guia Latte deve estar me escutando aí, meus amigos do Guia Latte, na internet, né? Eles têm um site muito conhecido, né? Muito frequentado, e eu tenho um espaço que eles me concederam lá muito generosamente, e eu publico muitas coisas. Lá tem vários artigos meus, no Guia Latte, se vocês puderem procurar na internet o Guia Latte, vocês vão achar lá no Guia Latte, tá? Então, lá tem um artigo, então complementa muito o que eu vou falar, que está em todos os detalhes, né? Sobre madeira. Eu sou plenamente favorável ao uso de madeira em queijo, defendo como defendi no artigo, mas não defendo assim só por, né, como eu defendo o meu Botafogo do Rio de Janeiro, por paixão, né, apesar de ser um time que está sempre por baixo e tudo mais, né, o Tupi, o Baeta lá de Juiz de Fora, né, e tudo mais, um sofredor que eu sou. Mas eu defendo com argumentos técnicos, né? A madeira é usada secularmente para maturação de queijos, né? Hoje em dia há um excesso de zelo, um excesso de preocupação, né, com a maturação de queijos, com queijos, está quase virando um ambiente cirúrgico para maturar um queijo. Isso não pode acontecer, né? Então, queijo é uma coisa natural. Raramente se vê falar de queijos que provocam doenças e tudo mais, né? Então, a maturação de queijos em madeira eu vou explicar o que acontece. A madeira que é usada numa câmara de maturação, a madeira, você corta a madeira, você coloca ela lá, a madeira tem um teor de umidade, tá? Geralmente, o teor de umidade da madeira varia de 15% a 17%. Pinho, cedro, carvalho, né? Esse tipo de madeira que é muito usado aí em câmaras de queijos, tá? Então, o que acontece? Quando você põe a madeira numa câmara de queijo, a madeira ela ajuda a regular o teor de umidade da câmara de queijo. Não é só para receber o queijo, não. Ela recebe também a umidade. Então, ela pode chegar até 55% a 60% de umidade. Ela incha, ela cresce de tamanho um pouco, tá? Quando você coloca um queijo sobre a madeira, na interface madeira-queijo,
existe ali uma inter-relação onde o queijo absorve a umidade da casca do queijo. Então, a madeira ajuda a formar a casca de queijos que são maturados, como o parmesão, por exemplo, né? E outros queijos aí tão falados aí, como, sei lá, esses queijos que grana padano, parmigiano reggiano, né? Todos esses queijos que têm casca, né? Então, ajuda na formação de casca, tá? Então, a importância da madeira, ela vai regular a umidade do ambiente, regular a umidade do queijo, né? Tá? Enquanto que se você colocar o queijo numa superfície que não absorve a umidade, por exemplo, tá? Você vai ter que virar o queijo muito mais vezes e limpar com frequência, porque senão a umidade que libera do queijo, quer dizer, o queijo vai, né, vai secando, vai liberando um pouco de umidade, vai haver putrefação naquela interface, tá? E às vezes costuma formar biofilmes ali que pode provocar problemas no queijo, né? Sabores, odores e tudo mais, tá? E também há um artigo que é publicado nos Estados Unidos que fala que a madeira ela contém polifenóis, taninos, que são antibacterianos. Inclusive, eles ajudam a controlar a flora que está crescendo na casca do queijo. Então, você vai virando o queijo, você vai controlando a flora que cresce na casca do queijo também, tá? Deixa eu mencionar para vocês, houve uma época, alguns, talvez 10 anos atrás, nos Estados Unidos, os americanos, lá na Gringolândia, né? Tá? Os americanos têm essa coisa impressionante com excesso de zelo para não adoecer, não sei o quê e tudo mais, né? É um horror isso nos Estados Unidos. Então, chegaram a proibir que queijos importados, o Cantal, por exemplo, que é um queijo francês, né? A importação ou de grana padano não poderia porque eles eram maturados em madeira, tá? Então, a FDA americana, Food and Drug Administration, né, que é tão famosa, a FDA, está muito falado agora por causa do coronavírus, né, que eles controlam medicamentos nos Estados Unidos e também a parte de alimentação. Tá? Então, a FDA proibiu. Aí o que aconteceu? Entrou para os meios duas entidades poderosíssimas nos Estados Unidos, que ambas estão em Wisconsin, né? Que é a American Cheese Society, que é a Sociedade Americana de Queijo, da qual eu sou membro. Tá? Eu sou juiz da American Cheese Society, eu julgo queijo nos Estados Unidos por eles. Tá? Eu frequento muito esse pessoal. E o CDR, que é o Centro de Pesquisa que tem na Universidade de Wisconsin, em Madison, né? Então, o pessoal do CDR, o pessoal da American Cheese Society se uniram e foram contra o FDA. Então, eles conseguiram reverter e hoje nos Estados Unidos está autorizado o uso de madeira em queijo, tá? Então, eles exigiram que a FDA provasse que provocava doença, é o chamado ônus da prova, tá? Então, aqui no Brasil, para mim, não faz nenhum sentido esse tipo de proibição. Eu sei que está proibido, mas há tolerância, eu acho que tem que haver tolerância mesmo. A gente não pode partir para esse tipo de coisa, porque a madeira é essencialmente benéfica na maturação de queijo e deve ser mantida, tá bom? Beleza, moço. Deixa eu garantir meus almoços aqui, que tá uma pessoa aqui falando que se eu não mandar um abraço para ele, eu não vou ter almoço quando visitar e fizer teste lá. Vai meu abraço aí pro pessoal do Laticínios Predileto em Santa Catarina aí. Pro Renê, viu, Renê? Garante meu almoço aí quando eu for ir. Não me deixe passar fome, não, tá bom? Manda um abraço pro Jairo aí também na do HE, que deve estar escutando. Ô, Jairo, eu vou aparecer por aí. Eu já falei, não estou brincando. Eu vou aí com o Daniel, hein? Tá? Com certeza. Vamos sim. No Laclelo também visitar os amigos de lá, né? Se Deus quiser. Com certeza. E a pessoal do Laticínios Costa, né? Isso. Com certeza. Também. Isso, piquenique. Isso. Deus quiser. Pessoal da Frimeza, nós vamos fazer um tour, né? Estando liberado, nós vamos fazer o tour aí pelo Paraná e vamos descendo depois. Moço, falando de maturação, a pessoa aqui perguntou sobre cristais de tirosinas, né? E ele pergunta para você, isto pode ser o indicativo do grau de maturação de queijos? Por quê? Está pedindo a sua explicação aí. Ok, qualquer leigo em queijo, né? Eu já vi isso muitas às vezes, né? Rodas familiares, quando eu vou a Carrancas, vou a Lavras e tal, né? Com os amigos, né? Juiz de Fora, você escuta muita gente falar desses areinha, né? Cristalzinho que tem no queijo, né? E o pessoal fica muito curioso com isso, né? E realmente, se você olhar a literatura americana e tal, você vai ver muita referência a esses cristais como se fossem diamantes, né? Então, eles são apreciados, né? Na verdade, a tirosina, né? Ela quando se cristaliza no queijo, ela é um indicativo de de maturação, uma proteólise secundária muito avançada, ou seja, uma peptidólise, né? Não estou falando nem de proteólise, peptidólise a nível mesmo de aminoácidos, né? Muito avançado, a degradação completa realmente de uma proteína, com formação de nitrogênio não proteico.
e liberação de aminosina, da tirosina. O que acontece é o seguinte, quando você tem a estrutura da caseína, a caseína se apresenta em diversas formas, né? A estrutura da caseína tem a primária, secundária, terciária e quaternária, né? A estrutura primária é como se fosse um colar, tá? E imagina um colar que a mulher põe no pescoço ali com 200 aminoácidos. Cada pérola é um aminoácido, né? A estrutura secundária, imagina que você enrola o aminoácido, tá? E a estrutura terciária, imagina que você pega 3, você enrola o colar, perdão, a estrutura secundária. Agora, imagina que você pega 3 colares e enrola entre si. Essa é a estrutura terciária, tá? Então, elas são várias camadas de caseína, a caseína alfa, beta, capa, todas elas, né? Misturadas entre si. Então, dentro da estrutura terciária, a tirosina, por ser um aminoácido hidrofóbico, porque os aminoácidos muitas vezes têm cadeias laterais, não são todos, mas alguns têm cadeias laterais, e é o caso da tirosina, que é um aminoácido apolar. Ele é apolar porque a cadeia lateral dele é um fenol, tá? É um anel benzênico, e esse fenol é altamente hidrofóbico. Ele não se mistura com a água que está no leite ali em volta, né? Ou no queijo, né? Está voltado para a parte interior. Ele custa muito a ser degradado na proteólise e na peptidólise. Então, no final da maturação de um queijo, é que as enzimas, né, as peptidases, aminopeptidases, descarboxilases, conseguem atingir essa parte da caseína que já está degradada. E aí você libera a tirosina. Então, eu acho que ficou claro mais ou menos porque ela demora a sair no queijo. Se você considerar, por exemplo, o ácido lático é mais ou menos 100 gramas de ácido lático, né, de ácido lático, se dissolve em 100 ml de água, é muito solúvel, né? Mas a tirosina é extremamente insolúvel, apenas meio grama, não chega a 1 grama, consegue se dissolver em 100 ml de água. Então, é extremamente insolúvel, é 200 vezes menos solúvel que um aminoácido, tá? Do que o ácido lático. E aí, quando você libera a tirosina, rapidamente ela satura a água do queijo, e como ela não consegue se dissolver, ela se cristaliza, tá? Ela não consegue se dissolver, né? E a tirosina ela tem uma quantidade razoável, ela representa 5% de todos os aminoácidos que estão presentes na caseína. Então, esses 5% não são extensivamente liberados, mas uma boa parte e vai formar, por insolubilidade, esses cristais, tá? E aí você sente quando você mastiga um queijo, tá? Normalmente, se você me perguntar aí a pessoa que perguntou, com quanto tempo que aparece tirosina no queijo, tá? É variável, porque depende de muito fator, depende do teor de sal do queijo, depende do grau de maturação, o tempo de maturação, a temperatura de maturação, né? Mas eu diria assim que um parmesão com 0,9 a 1% de sal, maturado a 14, 16 graus, com mais ou menos 6 meses ele já apresenta tirosina, tá? Eu diria que o parmesão, o Grana Padano italiano e também o Parmigiano Reggiano, né, feito na Lombardia, no norte da Itália, são os queijos que mais apresentam tirosina, mas não podemos esquecer os queijos holandeses, o Gouda holandês, o famoso Old Dutch, né, Master, o Rembrandt. Esses Goudas holandeses são maturados 2, 3 anos. São queijos fantásticos, tá? E eles apresentam muito mais do que um parmesão. Você vê, às vezes, na fotografia, você vê cheio de pontinhos brancos, tá? Como cristais. Se você for aqui na Cantareira, em São Paulo, não está podendo ir lá agora, infelizmente, né? No Mercado Central, em São Paulo, e na Cantareira, né? Se você for por ali, você vai ver uma grande quantidade de queijos importados e você vai ver. Se você estiver disposto a pagar R$180 o quilo desse queijo, né? Você pode comprar lá um pedacinho e tal. Eu não pago, eu fico só assistindo, né? Geralmente eu não consumo, é muito caro, mas são espetaculares, tá? E aí está a explicação para a tirosina. É sim um indicativo de grau de maturação e de qualidade, tá? Eu lembro que quando eu trouxe os queijos na última viagem nossa da Itália, eu comprei uns Parmigiano Reggiano com 2 anos, 24 meses. E tem algumas cunhas aí que eu quase não trago, né? Uma mala é só queijo praticamente, eu quase não gosto. E os que estão na parte de baixo da geladeira eu pego assim, eu fico olhando, eu fico até contemplando as minhas cunhazinhas, assim, todo pipocadinho de cristal. Te mandar uma aí. Manda para mim, Marcão, tá? Vou te mandar. Tá bom? Múcio, nós estamos indo para a nossa última pergunta aqui. Eu creio que vai dar para a gente fazer 1 ou 2 perguntas aqui do pessoal que está colocando no QA. E antes que a gente termine as perguntas, eu gostaria de colocar para o pessoal, gente,
Todas as perguntas que vocês têm feito, elas estão sendo analisadas pelo time técnico nosso, pelo Múcio, e isso tudo está virando material, vai virar um glossário, sabe, Múcio? Ok. E a gente vai disponibilizar isso daí no site, tá certo? O das primeiras lives já está em fase já de término. O pessoal do marketing já a gente tem um contato de todos vocês que têm feito aí as inscrições, né? Por isso, às vezes, um pouco do detalhamento de ter que pôr nome, essas coisas, mas vocês vão receber os e-mails com os links. E aproveitando para falar da sua matéria aí que eu comentei, o pessoal do marketing, né? O time eficaz, nosso eficiente aí, já colocou no chat, e eu peço que os meninos coloquem de novo aí, gente, agora que eu estou falando também, mas eles já tinham colocado o link da matéria lá do Guia Lácteo. Eu achei excepcional aquela matéria, que eu também sou um defensor. Ótimo. Tá bom? O pessoal já colocou aí no link. Aí o pessoal vai estar colocando de novo aí. Aí, acabaram de colocar. Obrigado, pessoal. Tá Múcio, ótimo. a nossa 15ª pergunta aqui: por que alguns queijos apresentam precipitação de lactato de cálcio, né? E como se explica esse fenômeno? Eu lembro que eu já sofri isso com queijo Reino. Eu não vou falar por questões éticas o nome da empresa, mas eu lembro que na época eu era recém-formado e você me ajudou, que eu desesperei. A gente tinha aquela pequena câmara aí com quase 30 mil formas de Reino e começou a dar esse problema em alguns lotes e assim, foi você que me ajudou naquela época. Eu perdi noites e noites de sono por causa desse famoso probleminha aí. Ok, tá. Antes de eu responder a pergunta, deixa eu dar um abraço para minha amiga Sossô, né? Ô Sossô, que está escutando aí, obrigado por sua ajuda, por divulgar aí no Nordeste o nosso webinar, tá ok? A Sossô mora atualmente na Paraíba, ela mora numa praia totalmente deserta ali ao sul de João Pessoa, né? Ela comprou uma casa assim no alto, assim, com vista para o mar, para o oceano, né, Sossô? E ela mora lá com o namorado dela, né, Sossô? Então, tá sem perigo do coronavírus te pegar aí, Sossô. Aproveita bastante, namora bastante, tá? Não tá podendo viajar mesmo, né? Tá ok? E não é mineira mais não, moço, que você fala com ela, Eu pronto. sei, tem sotaque, né? Agora sotacou de vez. É até bom ela não viajar, né, Marcão? Porque ela sempre atropela uns jegues aí, né, no interior do Ceará e tal, né, Sossô? Então... eu sempre brinco, né? E a Nancy que nos escute, né? Sossô no volante, perigo constante. É brincadeira, a gente sabe disso, né? Já viajei com ela, Marcão. Deixa. Sossô, um grande abraço para você. O Irã também, aí que está aí no Santa Catarina, né? Com a família toda aí. Um grande abraço para o Irã também, né? Com a Nilton, meus velhos amigos. Bom, vamos responder a pergunta aí, tá ok? A respeito do lactato de cálcio. O lactato de cálcio, a pergunta é interessante porque ela caminha ao lado aí da tirosina, né? O lactato de cálcio é uma substância que não é tão frequente aqui no Brasil, não. Esse problema, né? É porque é muito comum em queijos mais ácidos, né? A vítima mais frequente de lactato de cálcio é o queijo cheddar americano, neozelandês, australiano, britânico, né? Porque são queijos que têm muita acidez, tá? E está intimamente relacionado com a quantidade de ácido lático que tem no queijo e na sua estrutura, né? Na sua conformação, porque nós temos dois tipos de ácido lático e um deles é pouco solúvel. Então, quando você tem um queijo, por exemplo, nós temos aí Lactococcus lax, Lactococcus cremoris, fermenta a lactose, produz ácido lático, tá? Quase todo esse ácido lático é o que nós chamamos na estrutura espacial, né, do ácido lático, tá? Aí eu estou falando aí dessa parte aí de conformação espacial, né? Então, o ácido lático ele tem uma conformação que é chamado de L+, depende de onde está mais ou menos a hidroxila do ácido lático, tá? Então, ele pode, eventualmente, ser transformado numa forma negativa, tá? Então, o L positivo ele pode ser transformado no que nós chamamos de D positivo, tá? Então, se isso acontecer, tá? Nós vamos ter, então, uma mudança na solubilidade do ácido lático. Então, por exemplo, o ácido lático em si, ele é capaz sem reagir com cálcio ou com sódio, um grama reage mais ou menos, aí, né? Ou 100 gramas reage facilmente solubiliza em 100 ml de água. Mas o lactato de cálcio positivo, né, tá?
eles é 40 gramas dissolvendo em 100 ml de água. Já o lactato de cálcio, a mistura que tem a forma positiva e negativa em equilíbrio de 50%, que atinge um equilíbrio de 50%, tá? Somente 18 gramas consegue dissolver em água. Tá? Então, o que vai acontecer é que aí uma parte se precipita. Tá? E aí você vai ter esse problema da formação do lactato de cálcio precipitado em queijos. Então, tem duas causas principais. Tá? Uma é justamente a formação devido à presença de bactérias que produzem micro-organismos. Por exemplo, o Leuconostoc mesenteroides produz basicamente a forma negativa do ácido lático, tá? A forma espacial negativa. Tá? E Lactobacillus bulgaricus também. Então, se você tiver um queijo feito com essas bactérias, você vai ter mais a forma negativa. Já Lactobacillus helvéticos, por exemplo, né, ele produz basicamente a forma positiva. Lactococcus lax, Lactococcus cremus, Streptococcus thermophilus e tudo mais. Tá, ok? Agora, a outra causa, e a causa principal, por exemplo, você fabrica um queijo. Tá? Então, você tem uma grande quantidade de ácido lático positivo, o L+. A conformação espacial, essa forma aí dele. Né? Tá? O que vai acontecer? Se você tiver uma contaminação com Pediococcus, por exemplo, o Pediococcus é uma família de micro-organismos, né? Um gênero. Né? Eles podem converter essa conversão de ácido lático positivo para negativo, né, através de uma reação que chama racemização. Eles produzem uma racemase, né, que vai transformar uma forma em outra forma. Tá? E aí você vai ter, então, a formação da forma negativa. Outras bactérias que podem provocar isso são algumas NS-Lab. Tem uma que é muito famosa, que são lactobacillus mesófilos, portanto, que cresce a temperatura baixa, né? Como, por exemplo, o lactobacillus fermentum, né? É um lactobacillus homofermentativo, mas ele vai crescer em baixa temperatura e ele pode muito bem provocar, então, essa forma destrógena para a forma levógena, né? Então, essa forma levógena, que é a forma negativa, ela se precipita sobre o queijo, tá ok? E aí você vai ter essa formação de lactato de cálcio. Não é desejável, é o contrário da tirosina, porque é um defeito. Então, por exemplo, vou dar um caso claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando vai embalar um cheddar, tá? Então, o cheddar é um queijo, um bloco, geralmente de 20 quilos, né, 40 libras. Ele é curado, ele é cortado. Então, você fatia um cheddar e não tem nada, não aparece nada. Quando você fatia o cheddar, como é um queijo muito ácido, tem pH 5,10 mais ou menos, né? Muita acidez, aquela fatia que está cortada, aquela face que está exposta, né, ao ambiente, ela se desidrata rapidamente. Quando ela evapora a água e se desidrata, você vai ter, então, uma precipitação de algum lactato de cálcio que estava ainda conseguindo se solubilizar. Mas como evaporou água, ele se precipita e forma uma mancha branca na superfície do queijo. E se ele for embalado assim, o pessoal americano que compra pensa que é mofo e não compra. Então, é um problema para os americanos a formação de lactato de cálcio. Tá? É muito estudado na Universidade de Wisconsin, especialmente pelo Dr. Mark Johnson, né, do CDR, do Centro de Pesquisa lá em Madison. Eu tenho muito relacionamento com ele, eu considero um amigo, sempre que eu vou lá eu converso muito com ele. E ele já publicou vários artigos, você acha muito fácil na internet, sobre esse tema, especialmente em queijo cheddar. Tá? Para você diferenciar, geralmente a tirosina ela dá no interior do queijo, tá? No meio da massa. Lactato de cálcio dá em superfícies, ou na casca, ou numa superfície, uma trinca, uma fratura dentro do queijo. Pode aparecer lactato de cálcio. Mas não dá no meio da massa de jeito nenhum. Tá? E a tirosina é um cristal, é duro. O lactato de cálcio não, ele é macio. Tá? E o lactato de cálcio é uma forma meio amorfa, ele se espalha, enquanto que a tirosina é muito localizada. E tirosina leva meses para aparecer. Lactato de cálcio pode aparecer em poucos minutos em um queijo, tá bom? Então está respondido aí, Marcão. Beleza, Múcio. Vamos para uma pergunta aqui do site, que eles acabaram de fazer, a pessoa não quis pôr o nome, e vai falar sobre pseudomonas, contaminação pseudomonas, né? Ela está com um problema, acho que até por causa disso que não quis pôr o nome, né? Como que ela pode controlar a contaminação por pseudomonas, principalmente em queijos mussarela
manta, nozinho, né? Sendo que as demais peças, né? Então eu entendo que sejam formas, não estão apresentando esse problema, né? Ok. Contaminação Tá. por pseudomonas. Comenta um pouco para nós, moço. Tá. Marcão, é muito difícil, eu passo por isso frequentemente, meu WhatsApp, né, meu Instagram, por exemplo, o pessoal me pergunta muita coisa de queijo e às vezes não me dá elementos para que eu possa responder, tá? E fica difícil. Aí eu fico perguntando, né? Igual um cara que vai no médico, o médico fica fazendo pergunta: o que você sente? Temperatura e tal. O queijeiro, né? Tem que fazer essas perguntas também. Então, ela não me deu elementos suficientes para responder, não, tá? Mas, assim, as pseudomonas, elas estão presentes hoje em dia, elas representam um mal muito grande no Brasil de hoje, devido à rápida transformação da granularização de leite. Porque antigamente, né, não muito antigamente, não, né, 10, 15 anos atrás, o leite era quase todo transportado ainda em latões. E nos últimos anos foi tudo sendo granulizado. O leite hoje é refrigerado em tanto de expansão nas fazendas, né? Fica até 2 dias em fazenda, geralmente a baixa temperatura, e depois vai refrigerado em caminhões, tanques para a fábrica. Então, o que era o grande problema, que era o leite ácido, acabou. Hoje em dia você não recebe mais leite ácido em fábrica, é muito raro, né? Porque o leite chega todo refrigerado. Por outro lado, você favoreceu muito a flora chamada psicrofílica, né? Que cresce estritamente em temperatura muito baixa, ou a flora psicotrófica, que cresce desde 2, 3 graus até 18, 19 graus. As pseudomonas estão aí, nas psicotróficas, né? Então, as pseudomonas, elas crescem muito hoje em dia por causa do leite estar mantido refrigerado. É uma contaminação. Agora, a pseudomona é morta pela pasteurização, tá? Então, normalmente, a pasteurização mata, mas as enzimas ficam. Lipase, protease, né? São extremamente termorresistentes, provocam grandes problemas em leite de longa vida, de coagulação doce, como todo mundo sabe, já foi falado por aí várias vezes, né? Então, numa fábrica como essa, se está havendo, é porque tem uma contaminação ambiental, né, com pseudomonas, porque elas não deveriam estar presentes na fábrica. Elas são destruídas pela pasteurização. Então, é uma questão de boas práticas de fabricação, de HACCP, esse tipo de controle. O que eu posso recomendar, ou seja, é o que a gente sempre fala em termos de ter um leite melhor de qualidade, que eu sei que é fácil de falar, difícil de fazer, mas eu tenho que citar novamente, né? Um leite de alta qualidade, de melhor qualidade pelo menos, né? Uma pasteurização eficiente, sem haver pós-contaminação, pós-pasteurização, uma recontaminação, né? E boas práticas de fabricação, que normalmente eu não sei como que ela está detectando pseudomonas, não sei, tá? Mas assim, a gente que é queijeiro experiente, você olha um queijo, quando você vê manchas azuladas ou rosadas, você sempre, na casca, na superfície, nunca no interior, porque elas são aeróbicas, elas precisam de oxigênio, né? Então, elas vão crescer por cima do queijo, né? Você sabe que é pseudomona, tá? Eu não sei se essa mussarela aí, a bolinha dela aí, o nozinho, está tendo esse tipo de problema na superfície, tá ok? Não há nada que você possa fazer assim, tratar a casca do queijo com o quê? Com bactericida? Não existe, você não pode fazer isso legalmente, né? Então, não tem jeito, o negócio é boas práticas mesmo, tá bom? Beleza, moço. Mais alguma pergunta que você quer fazer? Não, a gente está caminhando para o final. Tá bom. E voltando a comentar para o pessoal aí, a gente está com todas as perguntas. Vocês não vão ficar sem respostas, tá certo? E eu queria fazer o agradecimento, né? Essa semana e ao longo desses dias eu tenho me posto muito a pensar e refletir, né? E eu queria fazer esse agradecimento agora para você. É que eu acho que uma das funções nossa como ser humano, acho que todos têm um propósito de vida, né? E quando a gente fala de propósito de vida, principalmente nesse momento, eu acho que aquele vídeo seu do Facebook, eu não te respondi, você me passou, mas vai a resposta agora. É a expectativa da gente deixar o mundo melhor, né? E como que a gente consegue deixar esse mundo melhor? E aí vai o meu agradecimento para você. Obrigado, Marcão. Você é uma pessoa de um profundo conhecimento, né? E você doa esse conhecimento, né? E Obrigado, quando eu Marcão. falo doar, eu lembro da época 20 anos atrás, agora vão colocar datas, que eu todo acanhado tentando chegar, né? Achando que eu fosse chegar perto de uma figura que era intocável, não tinha jeito. E na época eu era um simples estudante, você foi,
com todo carinho, né? Foi, na época você ainda estava em outras empresas, mandou todos os informativos e tudo. Então, assim, é fazer esse agradecimento por você compartilhar a sua sabedoria, né? A gente Obrigado, fala, Marcão. você sempre coloca assim que às vezes o conhecimento está distante, mas eu acho que você não deixa ele distante, você simplesmente coloca a escada para a gente subir. É isso, eu Né? falo isso sempre. Então, eu queria fazer esse agradecimento agora na presença de todos, né? Faço em nome do time da Fementec e o meu pessoal, que eu acho que essa parcela de contribuição para deixar o mundo melhor e deixar a nossa vida melhor, eu falo que eu estou fazendo parte disso, mas isso daí você pode dormir com a consciência tranquila que você faz. Tá bom. Obrigado, Fazer Marcão. isso que você faz por nós, técnicos, eu falo até mesmo por queijeiros, né? A forma como você nos trata, isso é deixar o mundo melhor, tá bom? Obrigado aí Marcão. mesmo de Obrigado. coração, tá? Deixa eu só responder um pouquinho antes de terminar, Marcão. Não, obrigado por suas palavras, Marcão. Eu sempre tomo essas palavras que às vezes eu escuto de pessoas amigas como você e de várias pessoas que me admiram, né, que me conhecem no mundo queijeiro da América Latina toda, né? É como um incentivo para mim, para que eu continue fazendo o meu trabalho, né, de divulgar, de escrever e tudo mais. A frase que eu falo sempre é que às vezes o conhecimento ele está na prateleira mais alta lá, né? O livro está lá em cima, né? Então, a gente não tem jeito, às vezes, de baixar o conhecimento, mas o que eu faço é pôr uma escada, para que as pessoas cheguem lá, né? E é isso que eu procuro sempre fazer, mostrar uma prática e aonde a teoria se aplica nessa prática, né? A respeito do vídeo, né? Foi anteontem, para amanhecer ontem, né? Era 3 horas da manhã e eu não conseguia dormir. Talvez porque, igual todo mundo está aqui escutando, todos nós brasileiros, né? A gente está vivendo esse momento muito difícil. E a gente, especialmente em um momento de incerteza, a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? A gente não sabe quando que a gente vai sair da zona negra para a zona branca, vai ter uma zona cinzenta, que a gente não sabe como a gente vai caminhar nessa zona, né? A mudança, né? Como é que vai ser, né, Marcão? Então, é uma incerteza. Aí a minha cabeça é uma cabeça muito fervilhante, sabe, Marcão? Eu penso, meus miolinhos, né, pensando, e eu resolvi fui pegando imagens na internet e montei aquele vídeo de coisa que já estava passando assim como um filme na minha cabeça, né? E esse vídeo é um vídeo de 1 minuto e meio. Eu postei no meu Facebook, né? Deu uma repercussão muito grande, muita gente foi lá ver e tal, porque é um vídeo muito angustiado, né? E engraçado que eu mandei ele para o Paulo Neto, que é o meu amigo lá da Pollenc, que você conhece muito, você trabalhou com ele, o diretor da Pollenc, e ele mostrou para a Lilian, que é a esposa dele, a Lilian é psicóloga, né? E muita amiga minha, eu frequento muito a casa deles lá em São Paulo, né? E a Lilian mandou uma análise sociológica, psicológica do vídeo para mim. Ela fez, sabe? Mais ou menos assim, talvez falando dos meus demônios, né? E tudo mais, que todos nós estamos cercados de demônios, né? Eu falei, Lilian, no final, eu falei, quanto que eu te devo pela consulta, né? Não aguento pagar essa consulta, não, né? Então, mas é um vídeo interessante, quem puder ver, está no meu Facebook e tal, mas foi feito com essa intenção de extrapolar, né? E também de mostrar para as pessoas que todos nós estamos envolvidos nisso. Eu sei que a Nancy, ela sempre passa uma mensagem muito positiva, né, Nancy, para a gente, de otimismo. E a gente tem que a gente vai realmente melhorar, a gente vai sair, e a gente vai voltar. Eu fico com a saudade, igual todo mundo tem. Quem não tem... Eu sinto muito o Bar Dias em Juiz de Fora, que é o meu bar preferido em Juiz de Fora. Um bar fuleiro que tem ali em Santa Terezinha. Eu vou sempre lá, né, e tal, comer um torresmo lá com o Tom Zé, lá com o Fábio, com o Jacques, torresmo de tira, né? A gente não pode fazer isso mais, né? Não tem nem voo para Juiz de Fora, não tem mais ônibus, né? Então, a gente está passando por uma guerra mundial. Espero que acabe, tá bom? Mas obrigado. Com certeza. Só para terminar, né? E essa reflexão que eu estava fazendo essa semana, o título era Seja Você. E trazendo isso para você, é o que eu vejo. O múcio não é o paracaseinato tricálcio, né? É o coalhada que você sempre falou que você é. Então, obrigado aí pela amizade, obrigado pelas palavras, obrigado pela troca de conhecimento. E a gente sabe que a nave ainda não acabou, a gente volta, né? A gente volta breve, quando vocês quiserem. Em breve, tá bom? Tá bom, viu, Nancy? Obrigada, Marcão. Obrigada, Múcio, mais uma vez. A gente está aqui, é lógico, com o nosso horário, né? Mas vocês arrasaram. Eu achei muito bacana. A Sônia Portela, ela escreveu aqui no nosso chat, Múcio, você é foda. E eu respondi para ela,
O Múcio é foda em letra maiúscula. Eu estou falando ao vivo. As pessoas que me conhecem devem estar estranhando, mas você é foda mesmo, viu, Múcio? E essa caneca tem tudo a ver com você, com esse momento. Foi muito especial, cada dia. Eu acho que é uma tarde muito gostosa. Super obrigada. Eu mesmo estou há tantos anos aí no mercado de queijo. Cada vez que eu te assisto, a gente aprende um bocadinho a mais. E com certeza a gente sai muito energizado. Realmente foi uma tarde muito bacana. E eu repeti para a Sônia e escrevi aí, realmente, o Múcio é foda. O Múcio é... Obrigado, Nasci. Tá joia. Estou com vocês aí sempre, tá bom? Beleza. Eu queria menos, pedir... né? Isso. Eu queria pedir o pessoal para responder a pesquisa de satisfação. É sempre muito importante, tá? Legal. E comentar que semana que vem, Nancy, a gente volta, mas com o tema de fermentados. A gente vai deixar o Múcio aí um pouco, né? Mas não vamos abandonar o Múcio. E semana que vem a gente vai estar com o Zé, que eu brinco que o Zé é o Múcio dos iogurte, né? O Zé sabe que eu falo isso com carinho. Eu falo, ó, Zé, você é o Múcio do iogurte. Aí ele ainda brinca. Não, que isso. É isso não aí. Assim, não. Nós vamos estar realmente... nós temos aí 2 súperas aqui que convivem muito perto aqui com a Fermentec. Você, Múcio, realmente é uma honra, é um privilégio da gente conviver com você. A gente aprende, você realmente tem uma energia muito especial. Então, é um super privilégio da gente estar fazendo essas lives. E feliz da Fermentec que conseguiu te agarrar antes de qualquer um. Então, realmente, está muito bacana. Eu acho que é uma tarde muito informal, muito gostosa. A gente vai te dar uma folga aí de uma semana, mas eu gostaria muito que você voltasse. Eu acho que tem muitas perguntas que estão aí, né? Que as pessoas estão aguardando. Então, eu te peço aí para a gente estar voltando aí daqui 2 semanas. Você dá uma Pode contar comigo. Okay? Positivo, Marcão. Eu volto. Legal? Tá combinado já. Vamos marcar a data, então, daqui. Tá bom. Tranquilo. Tá bom? O ditado mineirês, o Múcio é nosso e ninguém tasca. Exatamente, Marcão. Agarra aí, segura, amarra, porque ele é nosso, né? Então, tá bom. Time, muito obrigada. Eu queria agradecer aqui o pessoal do Mato Grosso do Sul, Múcio, que pediu para cumprimentá-las. A gente teve realmente centenas de pessoas conectadas, ainda estão conectados aí com a gente até agora. Então, super obrigada. Celita, o Renato Souza, que realmente juntou o time, está juntando o time lá para nos assistir semanalmente, isso é muito bacana. Ariene do Itaú, super amiga nossa aí, antenadíssima, sempre presente. Fábio Scarcelli da BIC, representando a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, com a agenda superlotada, está sempre aqui marcando presença com a gente. Então, muito obrigada. Semana que vem a gente volta, né, Marcão? Não sei se vocês têm mais algum recado aí, mas muito obrigada, gente. E até semana que vem, no mesmo horário, que a enquete mostra, 16 horas, né? Aqui também um agradecimento ao Ki pela configuração de tudo aí, né? Que é a estrutura. Obrigado. Tá joia, Nasci. Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Falou. Tchau. Tchau.